Boa noite a todos, então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paz, né? O título é Pacifiquemos. Mas vamos fazer nossa oração, então, em conjunto, como de costume, né? Podemos fechar os olhos se quisermos e elevarmos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, rogar as bênçãos de paz que necessitamos, de equilíbrio, de serenidade, que Jesus possa abençoar este momento de reflexões e permitir aos benfeitores amigos ampararem a cada um de nós naquilo que necessitamos. Abençoa, Senhor, a cada um, que possamos sairmos daqui renovados, fortalecidos e amparados. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, pacificar, né? Só pacifica quem está pacificado, né? Então, para que a gente consiga entender melhor o que a gente gostaria de comunicar, vamos fazer uma análisezinha da nossa situação social de hoje, né? Hoje nós temos muitas diferenças. A gente está num debate num conflito, né? Nas famílias, com os amigos, na sociedade, porque nós temos divergências de opiniões, nós temos divergências de gostos, de situações, e está muito claro, né, essas diferenças, e nós não estamos conseguindo nos entender, respeitar o outro e o outro nos respeitar. Então aqui surge aquela pergunta que muitas vezes a gente se faz: eu quero ter paz ou eu quero ter razão? Né? Porque cada um acha que tem a razão e que tem a verdade. O outro também, assim como eu. Como é que a gente pode resolver isso sem dar conflito? A gente sabe, teoricamente, né, que o respeito, a opinião do outro é importante. Mas como fazer isso? Que virtudes a gente precisa adquirir para que a gente se pacifique? Será que o mundo precisa mais de opiniões ou precisa mais de paz? Né? São questões que a gente deve se fazer, porque opinião todo mundo tem. Muitas vezes a gente não expressa, a gente tem opinião formada ou em construção, né? Na minha época, né, quando eu fui para a faculdade, era muito importante a gente ter opinião, tinha que formar opinião, ter uma opinião formada, né? Quem não tinha opinião formada, nossa, estava muito atrás, né? Era aquela geração dos anos 80 e poucos, e muitos, né? Eu não vou dizer que era poucos, senão vocês vão me achar que sou muito velha. Mas era importante que a gente tivesse opinião, que a gente estivesse por dentro da situação. E hoje a gente percebe que aquela opinião formada sobre tudo, como dizia o Raul Seixas, não é suficiente. Que a gente precisa muitas vezes rever, refazer a opinião, mudar o conceito, se adaptar, se adequar, né? E modificar a maneira de agir. Porque senão a gente vai estar sempre à beira de conflitos. Será que é bom a gente ter conflitos em casa? Será que é legal a gente se indispor com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, porque as opiniões não batem? Então nós, que pensamos um pouco mais, né, que estamos estudando a doutrina espírita e sabemos do valor que a paz ela tem em nossas vidas, em nossa vivência, a gente precisa se adequar. Adequando então a nossa maneira de pensar, de agir. Então esta imagem aqui muito bonita, ela seria a paz das coisas tranquilas, né? Mas para que a gente possa usufruir esta paz das coisas tranquilas, o interior também tem que estar pacificado. Porque senão não adianta nós não ter a guerra no mundo, o mundo estar com a ausência de guerra, que é um período de paz, se o nosso íntimo está em conflito. Seja qual for o problema, então, precisamos nos encaminhar para que isto
se apazigue dentro de nós, porque muitas vezes resolver não dá, né? Tem coisas que não dependem só de nós, mas a gente pode apaziguar nossos sentimentos, né? É aquela respirada funda, né? E deixar passar, silenciar. Eu estava lendo sobre o tema e disse que o silêncio é o melhor companheiro da paz. Que a gente aprenda então a fazer o silêncio, não só das palavras, mas o silêncio íntimo, daquele pensamento negativo, daquele sentimento que nos vem muitas vezes quando surge aquela divergência, que a gente consiga apaziguar, né? Para que a paz possa então estar dentro de nós, que a gente consiga estar em qualquer ambiente pacificado, né? Então aqui seriam os 3 tipos de paz mais usual que o pessoal, quando se pensa em paz, o pessoal responde isso aqui, né? Ausência de guerras. Hoje nós temos guerras ainda, né? No nosso planeta ainda há, né? Há menos do que já houve, mas ainda temos. Por que será que existe a guerra? Por que não fizeram decreto, não proibiram as guerras? Porque a gente sabe que a guerra, ela é oriunda do nosso egoísmo. Se nós formos analisar bem a guerra, são pessoas que estão sentadas nos seus gabinetes, com ar-condicionado, bem vestidas, limpas, enviando pessoas para irem lutar, morrer, né, por suas ideias, que muitas vezes poderiam se ajeitar muito melhor se houvesse o diálogo realmente fraterno, né? É o que dizem os bons espíritos. Por que há guerra? Porque ainda há muito egoísmo no coração humano. Então, a guerra no mundo, ela vai acabar quando nós fizermos essa limpeza íntima, né? Não adianta nós fazer os decretos e não decretar dentro de nós mesmo a mudança de atitude. Então, a leiturinha que nos deu origem a esta reflexão, ela está aqui, ó, no livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier com o Emmanuel, né? É uma leiturinha simples, mas muito profunda. Então Jesus disse, está em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, né? Então, ser pacificador é um passo importante. Que bom quando a gente já consegue compreender a necessidade de ser pacificador e já não é mais aquele que promove a guerra interna, né, íntima. Então aqui, Emmanuel nos clareia as ideias dizendo o seguinte, que não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Então não adianta o homem fazer a guerra. Nós estamos fadados a viver em paz. Por mais que a gente queira manter esta guerra, um momento, né, o momento que Deus achar que chega, ela se encerra. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Então, nós podemos destruir a natureza, né? Quantas áreas que a gente destruiu porque escavou, porque colocou elementos químicos, porque destruiu ali, para tirar pedras preciosas, né? Até para o petróleo. O que acontece com essas áreas? Deixa elas quietas um pouquinho e elas vão ficando verde outra vez. Isto é sempre a renovação. Deus não deixa nada se perder. De alguma forma a sementinha vem ali, brota e restaura, né? Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais delas.
Terremotos trazem calamidades, aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Que é essa experiência que a nossa geração tem, né? A epidemia estava ali, não havia, parece, uma luz no final do túnel, né? Estávamos praticamente 2 anos em casa, tudo parado. Mas enquanto isso, os cientistas trabalhavam, né? E apesar de ter os contras e os a favor, a vacina, ela veio e ela liberou novamente a vida para nós, né? Talvez se não tivessem trabalhado tanto os cientistas para estas vacinas, ainda contestadas por uns, né? Mas hoje nós temos a epidemia ela ainda não se esgotou, mas com os sintomas menores, nós podemos retomar a vida, né? Estamos em contato com outras criaturas, estamos aqui sem a máscara que tanto nos importunava, e assim a lei de Deus. Os vulcões, como nós temos aquele caso antigo, né, da cidade de Pompeia, que ainda tem lá as esculturas que a gente não sabe se são realmente corpos, uns dizem que sim, outros dizem que não, né, que são forjados, mas enfim, choca ainda, né, a gente que vê aquelas esculturas, né, pessoas morreram ali com as cinzas, com calor, enfim. Foi um vulcão que destruiu Pompeia, né, e hoje está reconstruída, né, de outra forma, mais modernizada, porque a gente sabe, que a gente que estuda um pouquinho sabe que tem as leis, né, tem a lei de destruição, que nós já falamos aqui este mês mesmo, no início do mês. O porquê das calamidades, o porquê dessas enchentes, qual é o objetivo, né? Porque tudo na lei divina tem um objetivo, nada vem sem, nada é um acaso, cada coisinha tem o seu porquê. E a gente sabe que a lei de destruição, ela tem o objetivo de fazer um progresso mais rápido. Dizem os espíritos, né, que às vezes um progresso que levaria séculos para ser concretizado, ele leva apenas alguns anos. Que não é às vezes na geração que está em andamento que vai se ver esse progresso, mas ela dali a alguns anos vai se vendo a renovação de ideias, de posturas, né? Podemos falar até aqui a renovação das próprias cidades, né? Melhoradas, renovadas, com mais segurança, né? O pessoal pensando mesmo no próximo, no outro, que a gente agora há pouco estava falando, né? Que a calamidade ela traz esse despertar da fraternidade no outro, né? A gente vai ver os vizinhos se ajudam, as pessoas se doam, trabalham pelo outro. Então nada é perdido. Tudo que Deus aplica para nós, passarmos nesta encarnação ou nas encarnações que tivemos até agora, tem um propósito da mudança positiva. Nós estamos temporariamente meio que encarcerados neste corpo aqui. Então a nossa lucidez ela também não é completa. Mas no momento que a gente desencarna, que a gente deixa o corpo físico, que a gente retoma as ideias mais profundas, que a gente consegue ver de outro prisma as coisas que aconteceram, a gente vai dizer, olha, né, era esse o objetivo, né? O tanto sofrimento, a gente resgatou dívidas, a gente aprendeu com isso, a gente melhorou-se como ser humano, né? A gente se tornou um ser humano menos egoísta, mais amoroso. Então tudo tem um propósito nas leis de Deus, né? Nada é por acaso. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Então é como nós estávamos falando, né? Uma vez o Chico, né, ele conta essa história, contava, né, que ele estava num voo e de repente o avião começou, né, a fazer muito barulho, trepidar, né, e todo mundo começou a gritar lá, né, que iam morrer, e o Chico, né, com toda a vivência que ele tinha,
Ele também ficou desesperado, né? E começou a gritar, valha-me Deus, né? Vou morrer, nós vamos morrer, o avião vai cair. Chega Emmanuel, né? E diz para ele, por que você está fazendo isso? Que gritaria toda. Nós vamos morrer, Emmanuel. Daí ele disse, pois então, morra com educação. Deu ainda um baita de um xingão no Chico. Então, isto vale o que para nós? Para nós que temos um pouquinho mais de informações, que a gente estuda, que a gente folheia o livro dos Espíritos, que lê as questões que nos interessam, muitas vezes a gente aprofunda mais um tema que outro, a gente sabe que nós não morremos, que fica o corpo aqui, simplesmente, que é uma veste, que dizem os Espíritos, que a gente arrasta pesadamente sobre a Terra. Né? Então, se a gente não tem medo do desencarne, a gente sabe que o desencarne, que a morte é natural. Ninguém até hoje, graças a Deus, não morreu. Porque já imaginou a gente ter o mesmo corpo durante milênios? Quem aguentaria? O corpo não, ele tem um prazo de validade. Né? Quanta dor aqui, dor ali, né? Não poderíamos mais nos locomover. Mesmo que tivéssemos a consciência bem lúcida, o corpo não nos ajuda. Então, se a gente tem esse entendimento de que a morte não é o fim, a gente não fica desesperado. E a gente ainda consegue consolar e acolher quem está. Né? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença que Deus está pedindo para nós, que nós renovemos, né, as nossas atitudes, que a gente vá ao encontro daquele que sofre, não só com as palavras, mas com o exemplo, né, de manter, né, esta estabilidade íntima, que é a paz que nós estamos falando. Porque quem é pacificado não se desespera. Né? Que bom quando a gente vê no meio de tanto desgaste e tristeza, alguém equilibrado ali. Né? Alguém estável, que consegue pensar melhor, inclusive, do que aquele outro que está desesperado. Né? Então, que sejamos nós que façamos essa ponte. Que a gente leve, né, a nossa energia pacificadora em todos os momentos. Seja momento de desequilíbrio, seja momento de tristeza, porque a gente sabe que a enchente que ainda está, né, com toda esta atribulação para muitos de nós, porque muitos ainda não conseguiram chegar até os seus lares, né? As águas não baixaram, a água está subindo. Eles não perderam só coisas, né? Tem muita gente que perdeu ente querido, né? Teve gente que tinha crianças, né? Bebês, perdeu seu filho ali. Então, o que nós podemos fazer para pacificar este ambiente, este momento de luta? O que temos nós a dar neste momento, né? Mas para que a gente possa realmente dar, a gente precisa ter, né? Porque ninguém dá o que não tem. De coração puro, né? A gente não dá o que não tem. Então, tem esta frase aqui que Jesus disse aos apóstolos quando ele retornou, quando ele voltou da morte. Ele disse, enquanto falavam estas coisas, né, os apóstolos estavam conversando, ele fica em pé no meio deles, ele diz, Jesus diz, paz para vós. Está em Lucas 24:36. A saudação de Jesus ao colégio apostólico de Jerusalém, em aparição produzida após a sua desencarnação, revela o desejo do Mestre de que eles estivessem pacificados, apesar das angústias que cercavam aqueles dias. Então Jesus deseja a todos nós que a gente se pacifique, né? Se lá naquele momento em que os apóstolos estavam ali inseguros, né, sem o Mestre que era o apoio, né, se organizando muitos desesperados, tristes, já imaginaram a angústia dos discípulos, né? Devia ser muito grande a tristeza, o desespero, inclusive, né? O que fazer? Muitos com a consciência pesada. Pedro tinha negado o Mestre, né? Judas tinha desaparecido, porque após, né, a sua traição ao Mestre, ele se suicidou, né? Quantos estavam ali incrédulos, né, sofrendo, o Mestre vem e deseja a paz.
Então, a paz é um caminho que deve ser trilhado cotidianamente. Não se configura em um recurso externo a ser anexado à alma humana, mas um estado de espírito a ser construído mediante esforço individual e coletivo. Individual, né, e coletivo, porque parte do individual para o coletivo. Dificilmente nós vamos ter um grupo de pessoas pacificadas. Muitas vezes nós vamos aprender a exercitar, né, esta sensação de calmaria perante um grupo necessitado. Né? Emmanuel nos aconselha que na conquista da paz precisamos desenvolver 3 virtudes. Então aqui está a dica. Primeiro, contentamento. Segundo, reforma íntima. De novo isso, né? Terceiro, a paciência. Então, Emmanuel ressalta que é abençoada a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência, para que os outros vivam em paz. Interessante isso, para que os outros vivam em paz. Nós nos melhorando, proporcionamos melhoria para os outros. Analisemos um pouquinho, por que será que ele está dizendo isso? Porque se nós nos desarvoramos, desequilibramos, quem que sofre mais? Não é aquele que está ao nosso lado? O irmão, a família? O contentamento, então, vamos pegar o primeiro. Primeira virtude, significa um estado mental de satisfação e alegria por tudo quanto se desdobra na existência. Traduz em atitude o sentimento de gratidão a Deus. Para tanto, recorda-nos o benfeitor que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. E aí o Pedro trouxe para nós, não faz muito, né, a história do Paulo de Tarso, né, que é Paulo e Estevão. E ali nesse livro conta toda a jornada até que ele esteja pronto para ser o pregador do Evangelho. Então não foi bem assim. Na verdade ele passou 6 anos em preparo, né, até que ele conseguisse, entre ficar no deserto, entre ficar depois na cidade de Tarso, esperando o momento oportuno, se preparando, se pacificando, estudando, entrando em contato com a espiritualidade, tendo nada, saindo ele de uma situação financeira abastada, em que ele tinha tudo, o conforto da época, né, que a época proporcionava, largou tudo. Foi viver de quê? Tecelão, que era o que ele tinha aprendido na infância, para obter o sustento. E assim ele fez. Eles viviam de quê? De muito pouco. Então isso não significa que nós devemos ficar na ociosidade. Eu não tenho, mas eu devo me contentar com isso. Não é este o objetivo. Trabalhemos para conseguir. Mas que a gente não fique desarvorado, inquieto, sofrendo com aquilo que a gente não tem. Se nos for concedido, muito bom, mas que a gente não fique lutando só pelos bens materiais, com inveja daquele que tem mais, cobiçando aquilo que o outro tem, porque isto, além de ser um sentimento negativo, que ele se exterioriza, não tem como não se exteriorizar de nós podemos negar que nós somos invejosos, mas a nossa energia da inveja, ela se exterioriza. Isto prejudica a nossa evolução, desequilibra a nossa vida, né? Então, jamais foi nos dito, cruzem os braços, não façam nada. Nós viemos aqui para nos desenvolver, estudar, aprender, trabalhar, desenvolver as nossas potencialidades, mas que isto não seja uma obsessão para a ganância. Porque nós vemos que a nossa sociedade, muitos têm quase nada, outros têm o necessário e poucos têm muito. Mas ainda assim, né, neste contexto, Deus está ciente. Então, alguma coisa, as três situações financeiras ainda são interessantes para o nosso desenvolvimento. Então,
exemplo do Paulo de Tarso. Né? Ai, Pedro. Não está indo. Deu uma trancadinha aqui no céu. Ótimo. Uhul, deu certo. Então, deixa eu ver aqui se não pulou. Não. Sobre a reforma íntima, então, é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, essa frasezinha aqui lembra muito Chico Xavier, né? O que desejamos sejam eles para nós. Então não vamos escapar da reforma íntima. Primeiro, nos contentar. Não cobiçar o que nós não podemos possuir nesta vida. Segundo, nos conhecer e nos melhorar, para que a gente possa ter um coração realmente pacificado. Esta virtude precisa ser desenvolvida, que vamos ver mais adiante. Por fim, a produção da paz interior também nos pede o desenvolvimento da paciência, que é a ciência da paz. A paciência não consiste na atitude equivocada de se concordar com os erros que encontramos na jornada terrestre. A paciência deve ser aplicada no trato com os outros e conosco mesmo. Em nome da paz, então, permitimos tudo. Permitimos que os outros dilapidem nosso patrimônio, que eles nos ofendam, que eles passem por cima de tudo que nós temos de valores. Não é isso que está dizendo. A gente deve usar a paciência para fazer essas correções. Ter equilíbrio nas palavras. Muitas vezes só o ajuste no tom de voz, né? Isso eu digo de experiência, né? Muitas vezes aquele tom de voz, né? Pôs tudo a perder. Às vezes não é intenção ofender, mas a gente precisa se ajustar em todos os sentidos, né? E às vezes tanta coisa vem para a nossa experiência, para que a gente consiga perceber que precisa ser mudado. Às vezes precisa que a paz seja colocada fora no momento, para que a gente se conscientize. Olha, o que está causando o desequilíbrio aqui nessa relação? Né? A pessoa se queixa do meu tom de voz. Vamos corrigir. Né? Então, são pequenos ajustes às vezes. Às vezes, com um pouquinho de esforço, a gente consegue domar os maus instintos. Né? Então, as boas ações são a melhor prece. Porque não adianta nós ficarmos orando o dia inteiro, né? E quando a gente vai conversar com alguém, foi tudo embora a energia positiva, né? Porque os atos valem mais do que as palavras. Portanto, praticar a paciência é fomentar a paz em si mesmo e na convivência com os demais irmãos de caminhada evolutiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Amigo nos convoca a sermos pacientes e ao entendimento de que a paciência é uma expressão da caridade, recomendada por Jesus. Devemos, inclusive, perdoar aqueles que nos colocam à prova a paciência, por um motivo qualquer. Então, esta situação de a gente fazer a reforma íntima é o conhecimento de si mesmo e é a disponibilidade, é aquela boa vontade de agir diferente. Porque não adianta a gente conhecer a verdade e não aplicar. Lembrando das palavras de Jesus, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, se nós estamos recebendo ajuda, devemos também nos ajudar para fazer o mundo melhor. Não significa que nós tenhamos que sair como Paulo de Tarso por aí pregando, né? Deixar tudo que nós temos. São ajustes na família, são ajustes no trabalho, na comunidade. Pequenos ajustes que a gente fizer em nós mesmos. Aquele copinho de água, bota a aguinha na boca, a aguinha da paciência, não diz nada, espera passar. Né? Renova ali os pensamentos, né? Para não sair com palavras às vezes inadequadas. Paz não significa estar num lugar sem ruído, sem problema, sem trabalho árduo ou sem dor. Muitas vezes a gente pensa, quero paz, quero ir para a praia para ficar em paz.
como nós tínhamos dito no início, se a gente for para a praia, for para um lugar pacífico, sereno, com o coração borbulhando, com o pensamento em ansiedade a mil, não vamos nem perceber as belezas do lugar, porque a paz de verdade é algo interno, né? Paz significa que apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nossos corações. Este é o verdadeiro significado da paz que a gente precisa construir. Então, a paz é uma conquista do espírito através do trabalho de autoiluminação, estudo de si mesmo, prática da oração, meditação, exercício do perdão, da tolerância, compreensão das dificuldades dos outros. Esta conquista se robustece através da rotina diária, do exercitar constantemente. Constantemente, é um trabalho. E talvez, por mais que a gente se esforce nesta encarnação, não vamos ainda ficar estáveis, porque todas as conquistas são processos longos, mas a gente precisa iniciar agora. Não dá para deixar para as próximas encarnações, né? Porque senão vamos nos arrepender, né? Uma vez instituída como prática, irradia-se e torna-se a nossa atmosfera espiritual. Assim, nenhuma atitude alheia é capaz de abalar a nossa paz interior. A gente não costuma dizer que tem ambientes, tem pessoas, né, que elas são um lar para a gente não quer sair de perto delas, porque é tão boa a atmosfera que elas irradiam, né? Muitas vezes são pessoas mais idosas, que já compreenderam que bens materiais não se leva, que o que importa mesmo é o amor entre as pessoas, que é a boa convivência, que despertaram que fazer o bem é a melhor coisa. Então, são essas pessoas que já estão desprendidas de muitas preocupações nossas, né? Então, elas são lar para os nossos corações. A gente quer ficar perto, né? Dizem que Chico Xavier irradiava a metros, né? As pessoas chegavam no ambiente que Chico estava e já sentiam aquela energia. Então será que Chico foi um ser que Deus iluminou e deixou nós ainda trabalhando na nossa escuridão? Sabemos que não, Chico construiu isso dentro de si, né? E para finalizar então, o pacificador, aquele que possui paz interior, ele irradia a paz. Mas ninguém se torna um pacificador sem Deus, porque você precisa reabastecer a sua alma com a presença de Deus. Emmanuel nos adverte: reflete na importância da tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente de ti. E lá no Evangelho, então, na página 276, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então fica para a nossa meditação, né, para que a gente possa realmente pensar. Eu quero ser um pacificador, eu quero que o meu lar seja pacificado, eu quero que as pessoas se sintam bem ao meu lado, eu quero fazer a diferença no mundo. Então comecemos a nos conhecer, ver o que nós estamos fazendo que incomoda o próximo, a nossa parte, né, na desarmonia do lar ou da onde a gente estiver. O que eu estou fazendo para criar esse clima desagradável, né? E o que eu posso fazer para melhorar? Porque o mundo neste momento, ele precisa de pessoas pacificadoras. Ele está precisando dessa energia. Nós precisamos ser agentes do bem. Jesus espera por nós. Nós somos partes também do progresso deste planeta, né? Então, por mais que esteja um caos, o mundo fora, que a gente possa guardar a paz interior, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe. Convido, então, para que nós possamos fazer a nossa oração, agradecendo por tudo que recebemos neste momento, rogando ainda
que as bênçãos de Deus irradiem por todo o nosso universo, envolvendo o nosso planeta Terra, para que ele possa se pacificar. Que nós, encarnados e desencarnados, que ainda fazemos parte deste planeta, possamos fazer a nossa parte para que tudo melhore, começando por nós mesmos, e possamos nos sentir sob a presença de Deus, amparados e fortalecidos, possamos viver melhor, viver em paz, viver alegres, contentes, pacificados. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, que em cada recanto a tua luz possa fazer a diferença nos corações necessitados. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja.